Olá, amados irmãos, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Essa é a noite que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, felizes de ter você conectado conosco nesta noite especial. Esse é o culto online da Igreja Casa na Rocha. Estamos aqui para servir ao Senhor, ao mesmo tempo compartilhar os grandes feitos do Senhor com a nossa vida, com a sua vida, com aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo. E é uma alegria para nós estarmos juntos com você. Prepare o seu coração. Deixe Deus falar com você nesse momento todo especial, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção e a prosperidade do Senhor, sobre tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Nós vamos ler agora o Salmo de número 150, antes de nós cantarmos. Abra a palavra de Deus no Salmo 150, de 1 a 6. Aqui está falando sobre o valor da adoração, do louvor. O título na minha Bíblia é Doxologia Final. É como se fosse uma grande exaltação, um louvor, algo extraordinário que nós experimentamos na presença do Senhor. Quando entramos nessa presença com gratidão no nosso coração, com louvor, adoração, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Olha o que diz o texto sagrado, Salmo 150, versículo 1. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombeta, de saltério e harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Você está respirando aí, meu irmão? Glória a Deus por isso, né? Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Respirar é um dom de Deus, é uma graça divina. Nós temos que valorizar cada fôlego de vida, cada sorriso, cada olhar, cada abraço que recebemos. Uma das coisas que nós estamos aprendendo em meio a esse caos, essa crise humanitária, crise de saúde, pandemia a nível global, a nível mundial, é aprendermos a dar valor àquilo que realmente tem valor. E a Bíblia nos ensina que a coisa mais valorosa, mais rica, mais abundante, mais abençoada que nós temos nessa vida, meus irmãos, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então valorize a sua fé, valorize a sua vida espiritual, valorize as pessoas que Deus tem colocado na tua vida como fruto da sua graça, misericórdia, bênção. Irmão, você é um bem-aventurado. Se você tem fôlego de vida, se você respira e tem o fôlego de vida, louve ao Senhor. E é isso que nós vamos cantar nesta noite toda especial. Prepare o seu coração para adorar e exaltar o nosso Deus. Estamos testando aqui alguns equipamentos novos, esperamos que esteja bênção aí na sua vida, na sua casa, na sua família, que seja bênção para você também, em nome de Jesus. Vamos lá, gente, cantar ao Senhor? Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que choro aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso é, maravilhoso és pra mim. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que choro aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Como é bom poder adorar ao Senhor, né? E agora você tem a oportunidade diante de Deus de trazer as suas ofertas, os seus dízimos, através das mídias eletrônicas. Nós estamos colocando aí diante de você. A Bíblia diz que nós temos que trazer os dízimos e ofertas diante da presença do nosso Deus, diante da presença do nosso Senhor. Então traga agora, claro que pessoalmente não tem como, mas nós estamos colocando aí à sua disposição um QR Code que você pode apontar o seu celular, fazer via transferência, Pix,
através também, nesse QR Code, você pode, através do seu cartão de crédito, mandar um PicPay também para nós. Tem as nossas contas bancárias que estão disponíveis para você e a nossa chave Pix, que também está à disposição aí, além do site, que tem várias possibilidades de você dizimar, ofertar na casa do Senhor. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, mas caminhe por fé, crendo que se o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Eu sei que geralmente os irmãos, nessa fase difícil que nós estamos vivendo, nossa tendência é fechar a mão, né, guardar só para nós, mas agora mesmo que é um momento de Deus provar a nossa fé, se reconhecemos o nosso Senhor como nosso provedor, aquele que cuida de nós, em meio às dificuldades, às lutas, temos ajudado algumas famílias, algumas pessoas, inclusive algumas famílias pastorais, e você pode, junto conosco, se engajar na obra do Senhor, no reino de Deus, para a manutenção da obra do Senhor e também para investimento na vida de pessoas, do reino de Deus, da pregação do Evangelho. Seja um cooperador conosco nessa obra linda que Deus está fazendo nesse lugar. Desde já nós agradecemos a generosidade, o carinho dos irmãos para com a nossa família pastoral, para com esse ministério também, Igreja Casa na Rocha. Faça a sua parte, querido. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Faz toda a diferença na nossa vida. Então, doe com um coração grato. Lembre-se que doação é o amor em ação. Se você ama a Deus, ama a obra do Senhor, você vai fazer doação, vai exercer a sua generosidade, exercer o seu melhor. Não aquilo que sobra, não o resto, mas o seu melhor, a sua dedicação, o melhor do seu coração, assim como fez Abel. Pegou o melhor dos frutos, né, dos seus rebanhos, ali a melhor dos seus carneirinhos que ele havia cultivado na presença do Senhor, e porque o seu coração foi reto, íntegro diante de Deus, Deus recebeu aquele holocausto, Deus recebeu aquela oferta com muita alegria e o abençoou. Tanto é que ele é lembrado até os dias de hoje como alguém que ofertou, que semeou, que se sacrificou, que ofereceu o seu melhor a Deus, e por isso foi lembrado por toda a história humana. Infelizmente, seu irmão, né, Caim, o famoso Caim que matou Abel, fez de qualquer maneira, deu o resto, deu aquilo que sobra, deu qualquer coisa, e por isso foi rejeitada a sua oferta diante de Deus. Então, muito mais do que aquilo que nós ofertamos, nós damos ao Senhor, é o porquê fazemos isso, com que motivação, com o coração correto. Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que entende, com entendimento, compreende o princípio das ofertas, dos dízimos, das primícias, de darmos. A palavra primícia significa isso, os primeiros frutos, o melhor do nosso coração, o melhor das nossas rendas ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos pela sua colaboração, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, meus irmãos queridos e preciosos que aqui estão. E hoje é uma alegria, né? Agora é o momento da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma palavra diferente hoje. Nós temos aqui a nossa querida Jéssica, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre missões, sobre evangelismo, sobre a grande comissão. E eu quero iniciar aqui esse momento falando Mateus capítulo 28, de 18 em diante. É a famosa grande comissão, o ide do Senhor. Sempre que nós começamos a ministrar a palavra, nós temos que iniciar na palavra de Deus e também terminar com a palavra de Deus, guardando tudo aquilo que Deus nos ensina pela sua palavra. Então, olha o que diz o texto sagrado. Mateus 28, de 18 em diante. Mateus 28, de 18 em diante. Abre a palavra de Deus. O texto sagrado diz o seguinte: Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, é uma das últimas citações aqui de Jesus, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, diz Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dado, ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, então você não está sozinho. Olha que promessa tremenda que Deus tem para mim e para você. Eis que estarei convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até o final de tudo aquilo que Deus falou na sua palavra, das profecias, do plano profético, dos acontecimentos relatados na Bíblia Sagrada, eis que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação de tudo aquilo que Deus tem prometido realizar na nossa vida e através da história humana. Mas antes de tudo isso, Deus nos dá um encargo. Ele diz que toda autoridade nos foi dada a Ele no céu e na terra. E depois dele receber essa autoridade, ele outorga, ele nos entrega essa autoridade, ele nos comissiona, ele derrama sobre nós como corpo de Cristo. Ele é o cabeça, tem toda a autoridade, e nós como corpo de Cristo recebemos do cabeça, recebemos do próprio Cristo a grande comissão, o grande chamamento de ir por todo mundo, pregar o evangelho, né? Ide por todo mundo, fazendo discípulos, não apenas nos tornando discípulos, mas fazendo discípulos, pregando o evangelho, ministrando na vida das pessoas, pregando, né, fazendo discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Olha aí, meu irmão, você que ainda não é batizado, é necessário que aquele que se tornou discípulo de Jesus, entregou sua vida e o seu coração ao Senhor, também seja batizado. O que é o batismo? É assumir um compromisso, uma aliança com a sua igreja local, com o reino de Deus, com o corpo de Cristo. Depois de batizar, também a Bíblia Sagrada diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a trindade aqui participando do batismo, participando do grande chamamento, participando de tornar eu e você discípulos de Jesus. E no final ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Dentre as ordenanças do Senhor é o evangelismo, a pregação, o trabalho missionário, a conquista de novas almas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, Deus te deu autoridade, Deus te deu unção. Unção significa capacitação sobrenatural, ser separado, ser ungido com óleo, símbolo do Espírito Santo, para um propósito específico, a conquista das almas, nos tornarmos semelhantes a Jesus, discípulos de Jesus, e fazermos também com que outras pessoas se tornem, junto conosco, seguidores de Jesus de Nazaré. Batizando, sendo discípulo, ou seja, firmando aliança, vivendo como Cristo e também guardando todas as coisas que Cristo nos falou na sua palavra. Será que você, querido, tem guardado todas as coisas que Jesus tem dito na sua palavra? Aquele que ama Cristo obedece às suas palavras. Então, uma das coisas que Deus quer que eu e você obedeçamos é a grande comissão, o ide do Senhor Jesus. E aqui nós temos com muita alegria Jéssica, que faz parte da nossa diaconia, do nosso grupo de liderança da igreja Casa na Rocha. Boa noite, Jéssica. Boa noite, pessoal. Boa noite, pastor. Glória a Deus. É uma alegria ter você aqui conosco nessa noite tão especial. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre evangelismo, falando um pouquinho sobre missões, né? A Jéssica, para quem não sabe, teve uma experiência extraordinária, fez a escola de missões da Jocum, foi missionária da Jocum na África durante a sua outreach, que é uma espécie de cruzada evangelística que todo aluno da Jocum tem que fazer. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho como é que você sentiu no teu coração esse chamamento evangelístico, missionário na tua vida. Compartilha um pouquinho, olhando para lá, compartilha com a nossa turma aí a sua experiência da grande comissão. Então, primeiramente, né, eu tive um contato com Deus, né, com a presença de Jesus, tive um encontro com Ele real, e a partir daí, até mesmo o versículo, né, que o pastor citou, acredito que todos têm um chamado, né, todos foram chamados para alguma coisa. E a partir daí eu senti queimar no meu coração quando eu vi a palavra missões. Eu tinha 16 anos e ainda não sabia muito bem o que era missões, mas era falar nessa palavra, queimava o coração. E então eu fui pesquisar mais sobre isso, fui tentar entender mais sobre isso, fui tentar descobrir mais, né, do que seria isso daí. E aí comecei a ir atrás e Deus foi confirmando, foi orando, buscando a Deus, né? Também como o Senhor leu ali na palavra, sempre em primeiro lugar buscar Deus, que Ele vai estar conosco em todos os momentos. E a partir daí Ele foi direcionando o campo missionário, né? Comecei aqui no Paraná, fui para Curitiba num projeto, depois fui para o Sertão e aí fui para a África.
foi tudo indo. Glória a Deus. E assim, eu também fiz Jocum, né? Fiz escola de missões na Cidade do México também. Talvez algumas pessoas não saibam, né? Mas o pastor Giovanni também foi missionário durante 2 anos no México. Fizemos Jocum, fizemos escola de missões, fizemos o CFNI, que é um curso de preparação de obreiros, de pastores no Cristo para as Nações Internacionais. E foi assim uma bênção, foi muito legal, foi uma experiência. Eu tinha 19 anos, dos 19 aos 21 anos, onde, na verdade, com 17 anos eu senti esse chamamento de Deus, senti o desejo de fazer a diferença no reino de Deus. Na época, eu me lembro, não estava preparado, só tinha aquele desejo no coração. Eu me lembro hoje, né, das palavras de Paulo, quando ele diz assim, é Deus quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar. Ou seja, quando se trata de evangelismo, de missões, é Deus quem coloca no nosso coração o desejo de ser missionário, de ser um evangelista, de ganhar almas para Jesus, mas não só o desejo, o querer e também o realizar. Deus nos capacita, né? Então, eu queria também que você compartilhasse um pouquinho como é que foi essa capacitação, como é que funciona lá a escola da Jocum, em Almirante Tamandaré, que a gente sabe que é uma base, que é uma referência missionária no nosso país, né? De lá que veio o famoso pastor Cote, né? Um dos especialistas em cura interior, um homem extraordinário que viaja não só o Brasil, mas o mundo todo pregando o evangelho, levantando, fomentando as novas lideranças e preparando missionários para o campo, tanto para a nossa nação brasileira, que é um campo missionário vasto, né, tremendo, como também preparando missionários para ir para outras nações. Compartilha conosco como é que foi além do chamado, como é que foi essa capacitação e o que aconteceu contigo ali naqueles meses onde você esteve em preparação. Então, foi tudo assim, algo realmente Deus movendo, né? Porque a escola tem um custo e para estar lá, a estadia, tudo tem um custo financeiro, né? Mas crendo e tendo fé nessa palavra, né, que Deus faz, tanto querer quanto realizar, eu tinha convicção, né? Eu tinha fé. E o resto foi realmente acontecendo. Deus moveu todas as coisas. Eu estive na escola, né, Almirante Tamandaré, como o pastor já citou, e foi assim uma experiência maravilhosa. O curso ele é em 5 meses, você sai da sua casa, sai da sua zona de conforto e você vai para um lugar, né, que lá chama Universidade das Nações, e você vai morar ali, né? E aí já começam os teus desafios, né, tanto financeiro quanto pessoal, que você tem que abrir mão muitas vezes do seu eu, mas é maravilhoso. Você vai, né, dividir ali experiência com pessoas do Brasil todo. Eu tive contato com o mundo todo, na verdade, né? Que eram pessoas do meu quarto mesmo, cada um de um estado, cada um de uma localização. E é legal que você aprende os sotaques, você aprende o que fala em cada região, né? Então você vai crescendo em conhecimento e em fé. Cada um tem uma experiência para compartilhar de como chegou até ali. E é maravilhoso você viver todo esse processo, né? Porque você até então tem as suas experiências, às vezes, isoladas. Mas chega ali, abre o leque, você conhece todo mundo e você vê todos de uma maneira diferente e você vê como Deus está agindo em cada lugar. E isso é muito bacana. E nós tivemos várias aulas de crescimento pessoal, da Bíblia, de vários momentos ali, né? São várias semanas primeiro, né? São 3 meses do teórico. Então, você cresce muito ali. Deixa o seu eu, aprende a ficar realmente aos pés de Jesus, aprende mais da Bíblia, né? Que você tem que conhecer mais a palavra. Quando você vai em missões também, você tem que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. Eles investem muito tempo nisso. O nosso devocional, que às vezes se você não tem um devocional muito fixo, né? Eles né, designam ali um devocional, um momento maravilhoso para isso todos os dias. Manutenção, né? Onde a gente também que talvez no dia a dia a gente não faça, mas que ali a gente pode estar fazendo e aprendendo, né? E você vai vendo as mãos de Deus mover cada momento disso, cada situação disso, inclusive quando você está vendo a parte financeira, né? Porque às vezes você chega ali, você tem um recurso para você começar.
né? A primeira mensalidade, o primeiro momento ali, o resto você entra na fé. Deus falou e alguém fala, mas o que você está fazendo aqui? Eu estou na fé. E então você começa a clamar a Deus e confiar. Se Deus me deu essa direção, né? Porque não foi uma coisa assim, eu fui porque eu fui. Foi porque Deus falou, chamou, né? E então você viu ali, mês a mês, Deus movendo, Deus colocando dinheiro. Às vezes tinha 57 centavos na conta. E, de repente, você precisava fazer o passaporte. E era questão de um dia para o outro, você precisava de 24... Em 24 horas, você precisava, né, de R$ 150. E aí você descansa também. Você aprende a descansar em Deus, na soberania dEle. Então, você ora e pede a Deus. E, no outro dia, a hora que você precisa pagar, você vê lá os 150 certinho. Aí você se lembra, né, daquilo que Deus fazia com o pessoal no antigo, né? Dava exatamente aquilo que ele precisava para o dia, para o momento, e não foi faltando nada. Tudo foi suprido, tudo foi indo e foi maravilhoso. Aprende realmente a viver pela fé, né? Pela fé, E é interessante, eu me lembro que a primeira experiência transcultural é justamente isso, é viver na base, né? Você faz amizades com pessoas do mundo todo, tem professores de diversos países do mundo. De diversos países. Provavelmente o teu também ali foi, né? São líderes de bases da Jocum ao redor do mundo que vão viajando entre as bases para poder instruir, preparar, capacitar novos missionários no campo, novos evangelistas. E, além disso, você ali no teu quartinho, com os teus colegas, né, de habitação, você já vai fazendo amizades, vai conhecendo pessoas, já vai tendo uma primeira experiência transcultural, né? Porque, às vezes, dentro do mesmo país, gente, nós temos culturas totalmente diferentes. Ainda mais no nosso país, que é um país a nível continental, nós temos várias culturas diferentes. Norte é uma cultura, Nordeste é outra, Centro-Oeste, Sudeste, cada região tem a sua cultura. E quando nós vamos morar todos no mesmo ambiente, já é uma primeira ali água gelada, né? Onde a gente tem que se adaptar, tem que flexibilizar. É Deus tratando o nosso caráter, é Deus preparando a nossa vida, e é algo maravilhoso. Dentro dessa tua capacitação que você teve missionária, né? Dentro desse ID, dentro desse ensinando-os a guardar todas as coisas que nós lemos aqui em Mateus 28, assim, o que mais marcou o teu coração? Qual foi a frase, o ensinamento, a aula que mais impactou a tua vida e te motivou a ser hoje uma evangelista? Ao mesmo tempo, né, eu sempre te vejo como uma conselheira espiritual, alguém preocupado com as pessoas que estão ao redor, alguém que tem esse coração pastoral, de cuidado de vidas, de evangelismo de pessoas. É um dom, é uma graça que Deus te deu, né? E acabou aperfeiçoando e capacitando nessa escola de missões para toda uma vida, né? E é tremendo isso. Qual foi essas maiores experiências assim que te impactaram nessa capacitação que Deus te proporcionou? Olha, desde todas as aulas, desde a primeira semana até o final, cada aula você pensa assim, nossa, eu acho que eu não posso ser mais impactada, mas você consegue ainda ser mais impactada. Mas nós tivemos uma semana inteira de temor ao Senhor. E essa aula mexeu muito comigo, porque muitas vezes a gente não tem, às vezes, muita noção do que é temer o Senhor. Muitas pessoas lidam com o medo, né? Ah, se eu não fizer isso, vai acontecer isso comigo, como uma forma de punição, né? Muitas pessoas têm esse medo de Deus. E, na verdade, não é isso. O temer o Senhor seria na forma do respeito, seria na forma, né, da honestidade do nosso coração com o Senhor. E essa aula me marcou muito nesses momentos que nós precisávamos estar mais com Ele, né? Mexer mais nele, estar mais com Ele, andar mais com Ele, respeitar mais a Ele, né? Estar assim. E isso me marcou muito, né? Não só nesse sentido, mas em todos os outros, em relação a você obedecer a Deus, ouvir Deus. E quando a gente tem isso de ouvir a Deus, por exemplo, lá nós nos reuníamos em pequenos grupos e esses grupos ficou de decidir para que lugar nós iríamos, né? Tinha alguns lugares no Brasil e tinha a África fora. E às vezes a gente pensa assim, é impossível, né? A África, eu vou pensar em algo aqui dentro do Brasil mesmo. E nós tínhamos algumas missões aqui. Eu falei, não, acho que para fora não vai dar, porque a questão financeira era muito alta e a gente às vezes pensa com o nosso próprio eu, não com Deus. E nessa aula do temor eu aprendi nesse momento a realmente descansar, a entender e falar, Deus, o Senhor quer que eu vá, então eu vou. Então nós nos reunimos em pequenos grupos, isso me marcou muito, porque eu estava ciente e achando que eu ia para Brasília.
Nós tínhamos uma missão em Brasília e eu queria, no meu Jéssica, ir para Brasília. E, de repente, no nosso pequeno grupo, soltou lá, até eles têm isso gravado em um vídeo, a minha reação, e eles mandaram lá, saiu, oraram, foi tudo escolhido por Deus e tudo, e que eu iria para a África. E assim, foi até engraçado que depois eles ficaram repetindo o vídeo, e a minha reação foi muito, né, porque eu falei, nossa, eu queria ir para a África. Mas, lembrando dessa aula do temor ao Senhor, do descansar, então, naquele momento, a minha líder chegou para mim e disse, Jéssica, você está agindo pelo seu eu ou por Deus? Então, Deus está dizendo que você vai. E, naquele momento, eu comecei a orar e crer. Então, muito de nós também, a gente precisa ter essa fé. Espera aí, é uma ação agora, é um momento de ação. Eu preciso de 10 mil? Tá tranquilo. Deus está dizendo, vamos realmente voar em Deus, né? E tirar os pés do chão nesse momento que Deus está pedindo, né? Nós não estamos sendo também responsáveis, mas estamos sendo coerentes em Deus. Eu disse e vou confiar. E, realmente, a partir dali, algumas pessoas começaram a aparecer me mandando mensagem, sem eu falar nada, dizendo, Deus me disse que você é para a África em janeiro, então eu tenho tal dinheiro para te ajudar. E era o valor da passagem. Então, tipo assim, a outra pessoa falou, de madrugada, eu dormi, ela mandou mensagem 3 horas da manhã, dizendo, estava orando por você, e Deus me disse que você vai para a África. E, a partir daí, o dinheiro foi entrando, Deus foi movendo, e algumas pessoas me ligando, dizendo, tem tantos para você aqui, e foi indo. Chegou realmente o tanto que eu precisava. Então, aí você vê realmente o descansar em Deus. Porque, a partir daquele momento, eu descansei e falei, Deus, o Senhor vai me levar, então nós vamos descansar em Deus. E Deus foi suprindo. Não foi assim, realmente surgiu da noite para o dia tudo. Foi um passo de fé de cada vez. Você confia em mim? Olha, tudo ali, até chegar na África, eu te dei uns quase 10 mil. Foi bastante, sabe? Assim, entre tudo que a gente gastou ali, entre os dias, entre as mensalidades, entre, né, o seu gasto pessoal, tudo, a escola toda foi gerando um gasto bem alto. Mas, realmente, não foi assim, de uma hora para outra. Deus foi dando, né? Deus foi movendo pessoas. E, inclusive, assim, nós tínhamos um curso que era R$30. E eu precisava me inscrever lá mesmo dentro. E eu não tinha R$30. E aí, eu estou lá fazendo as minhas coisas, eu tinha que fazer essa inscrição e pagar. E, de repente, uma amiga minha manda mensagem e fala assim, Jéssica, eu depositei um valor para você hoje. Só que me desculpa, porque era só o que eu tinha para hoje. E era R$30. E ela estava pedindo desculpa, mas, na verdade, era um testemunho. Porque, na verdade, era o que eu precisava. Não precisava de mais. Às vezes, Deus tocar no seu coração e falar, dá R$10, dá R$15, vai na casa, faça isso. Às vezes fala, é tão pouco, mas é o pouco que aquela pessoa precisa, é o muito para ela. É o que Deus está tocando no nosso coração. Da gente entender o que Deus está fazendo, no momento que Deus está fazendo, né? E me abençoou muito. E né? Bem bacana. Glória a Deus, gente. Vocês viram? R$10 mil. Claro que ela foi com certo preparo, né? Com uma parte dessa quantia, mas no meio da caminhada ela viu a provisão do Senhor. Além do chamado, né, que ela recebeu, no sentido do desejo, da vocação, de se tornar uma evangelista, uma missionária, de ter essa experiência transcultural, não só no Brasil, no trabalho missionário no Brasil, mas fora do país, imagina, na África. Olha o montante que Deus moveu, realizou, fez. É tremendo isso. Eu me lembro também uma vez lá no México, passando por algumas dificuldades nessa área financeira. A minha ida para o México foi um milagre, né? Eu não tinha condição financeira nenhuma. Deus levantou um empresário dentro da igreja, que teve um sonho comigo de madrugada. No outro dia ele falou comigo na igreja, ele não sabia, eu tinha orado a Deus e falado para o Senhor o desejo de ter uma experiência transcultural, de estar estudando um determinado instituto bíblico e fazer uma escola missionária em outro país. De repente, Deus aparece num sonho, mobiliza um empresário, aquele empresário vem falar comigo. E, irmãos, uma coisa incrível aconteceu. A cada 6 meses ele me mandava $3 mil. $3 mil hoje, para vocês terem uma ideia, quase R$18 mil. Eu estudei fora do país, no México, tinha que pagar todas as despesas lá, que eram muito mais altas, né, do que, às vezes, você estudar dentro do Brasil. E, graças a Deus, de 6 em 6 meses, Deus nunca deixou faltar nada. As mensalidades todas pagas adiantadas, né, até porque a gente recebia de 6 em 6 meses, Deus provia para alimentação, Deus fazia as coisas acontecer. Eu recebi envelope de dinheiro debaixo da porta, não sei, até hoje estou tentando descobrir quem é que foi que semeou
na nossa vida e quem é que Deus usou. Eu me lembro quando eu estava saindo de Belém, né, Belém do Pará, aqui no Brasil, na direção do México, Deus levantou até um budista, alguém que não era nem crente, e ele me entregou de oferta $300, dizendo, olha, eu tinha sido professor dele de informática, e ele ficou tão feliz que eu estava indo fazer um trabalho missionário em outro país, que o Espírito Santo tocou o coração de um dono de posto que era budista, e ele me deu uma oferta de $300. Só Deus pode fazer essas coisas. Você que está aí na sua casa, na sua família, às vezes passando por alguma luta financeira, alguma dificuldade, meu irmão, se o seu coração estiver em Deus, se você colocar suas necessidades em oração diante do Senhor, confiar, entregar e descansar, assim como a Jéssica falou, Deus vai mover céus e terra. É claro que a gente não pode ficar sentadinho, sem fazer nada, ser irresponsável, né? Não se empenhar nas coisas de Deus, do reino de Deus, ou nas nossas responsabilidades pessoais, como pai de família, mãe, né? Mulher, homem, trabalhador. Deus não move uma palha dentro daquilo que nós precisamos fazer, dentro daquilo que é natural, dentro daquilo que cabe a nós, a nossa responsabilidade. Mas como falou, né, um pastor brasileiro, ele diz assim, Deus não move uma palha dentro daquilo que nós temos que fazer, mas ele move céus e terra para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, o sobrenatural, a coisa grandiosa, aquilo que é impossível para nós fazermos, Deus vai fazer. Até o próprio Jesus, né, diz na sua palavra, se creres verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Então, através dessas pequenas experiências no campo missionário, na capacitação, nós já vamos aprendendo a viver pela fé. Não uma fé cega, mas uma fé fundamentada na palavra de Deus. Numa vida extraordinária na presença do Senhor. Num coração que recebe um desejo de ganhar almas, o desejo de impactar vidas, um desejo de pastorear pessoas, um desejo de cuidar daquilo que é mais valioso no reino de Deus, que são as vidas, que são as pessoas. Meu irmão, tudo que tem nessa terra, bens materiais, posses, carro, casa, a sua profissão, vocação, tudo passa, diz a palavra de Deus. Mas aquele que faz aquele que faz a vontade de Deus, faz acontecer a palavra de Deus na sua vida, cuidando do maior tesouro que existe na face da terra, que são as vidas, que são as almas. Meu irmão, Deus move céus e terra a seu favor. Então, o desejo do nosso coração hoje é justamente isso, querida, é te levar a te empenhar na causa do Evangelho, a te empenhar na causa de Deus, a te levantar como um evangelista. Talvez você não seja um evangelista como Reinhard Bonk, como Billy Graham, né, de multidões, aquele que vai pregar para milhões e milhões de pessoas. Deus não quer, talvez, isso de você, mas você pode investir em missões, você pode investir na causa de Cristo, você pode se engajar na sua igreja, você pode evangelizar o seu vizinho, você pode ser uma boa influência no seu ambiente de trabalho, ganhar um colega de escola, de faculdade. Você pode fazer coisas incríveis se você se render completamente nas mãos de Deus. Hudson Taylor, um dos maiores missionários que já pisou nessa terra, ele é considerado, depois de Paulo, o maior missionário da história da igreja. Ele foi um médico recém-formado na Inglaterra, que foi enviado para a China e adentrou no interior da China. A maioria dos missionários até então, no século XIX, eles iam até na região litorânea da China, mas ninguém adentrava nos vilarejos, nas províncias, no interior da China. Hudson Taylor foi diferente. Ele entrou com coragem, com fé, com coragem, entrou nas províncias, entrou no interior, criou uma missão chamada Missão Evangelística no interior da China. Hoje é uma das maiores organizações missionárias do mundo, é a Aliança Missionária Internacional. Através desse trabalho lindo, desse simples homem de Deus inglês, na China, hoje existem mais de 100 milhões de nascidos de novo na China. E cada vez vai crescendo mais. A igreja, né, obscura, a igreja ela oficialmente ela é perseguida pelo Estado, ela é perseguida pelo governo comunista, mas ela cresce e floresce de casa em casa, através das células. Deus vai fomentando novas lideranças, pessoas vão se convertendo, Deus vai movendo. E hoje mais de 100 milhões de chineses
entregaram suas vidas, nasceram de novo, glória a Deus. E ele diz o seguinte, ele diz que o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através daqueles que se entregarem inteiramente nas mãos de Deus. Então, irmão, faça isso, te entregue nas mãos de Deus. Que Deus promova esse desejo evangelístico no teu coração. Que você obedeça ao ide de Cristo. Ide por todo o mundo, né? Fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, é o que diz Jesus. Você quer ver, você quer sentir a presença de Jesus com você, irmão? Vira um evangelista, vira um ganhador de almas, se dedique às pessoas, se dedique ao reino de Deus, se dedique na conquista das almas, e você vai ver o que Deus vai fazer com aqueles que se entregarem inteiramente a Ele. E lá na África, Jéssica, quando você adentrou numa outra nação, numa outra cultura, o que mais te chamou a atenção? Quais foram as grandes lições que você aprendeu naquele lugar, naquele outro continente? O que mais impactou, as coisas que mais impactaram o teu coração quando você teve essa experiência lá no continente africano? Qual foi o país, qual era a língua e quais foram as experiências que você teve na África? Então, as experiências foram muitas, né? Só assim que a gente entrou no avião, que a gente começou realmente a cruzar o continente, já foi algo assim muito forte. A presença de Deus já foi sentida por nós ali muito forte. Naquele avião, as pessoas que estavam ali. E não se esquecendo da missão de ir só lá, nós estávamos pensando naqueles que estavam do nosso lado, que teve pessoas que sentaram ao nosso lado. E uma das coisas grandes que Deus falou para a gente é o amor. Antes de ir, nós nos reunimos como um pequeno grupo e muitas vezes a gente não sabia o que fazer, né, como fazer. Mas uma das coisas que nós tivemos, grande revelação, era ame. Só vai lá e ame. E isso a gente sabe fazer, isso a gente foi ensinado, né? Nas nossas casas, com os nossos pais, nós temos o amor entre nós, né? Então, quando nós chegamos lá, nós fomos para Angola, né? Nós estivemos em Angola, nós chegamos em Luanda, né? E depois nós fomos descendo para algumas regiões ali, né? Mais interior. Chegando em Catumbela, nós tínhamos uma base lá, onde nós fomos recebidos pelos líderes da Jocum-lá. E, assim, era tudo muito simples, mas realmente muita presença de Deus. Nós sentimos assim que a gente chegou lá, né? Mas os desafios espirituais eram maiores, né? Tinha um peso espiritual maior, lugar, as pessoas, muitos... Lá eles mexem com outras, né? Outras religiões também. E nós sentimos essas outras presenças também, né? Muito forte. Mas quando nós sentimos isso de amar... Só de ir lá, nós não estávamos na pandemia ainda, né? Então, nós podíamos ter esse contato com o próximo, podíamos abraçar, podíamos chegar perto. E, ao momento em que nós chegávamos perto e nós abraçávamos eles, e eles sentiam algo diferente. Inclusive, eles disseram isso para nós, né? Que eles sentiam esse sorriso, que a gente, às vezes, pensa, o que eu preciso para falar de Jesus? Talvez eu não sei falar, talvez eu não sou boa nisso, ou talvez eu não conheço muito a Bíblia, eu não sei. Mas, como o pastor falou hoje, nós podemos nos aprofundar nisso. A Bíblia está aí, muitos têm online, nós temos em casa, não temos mais desculpa, né? Hoje nós temos uma quarentena, hoje nós temos um momento para isso, para poder buscar, nos aperfeiçoar. E o resto é simples. Realmente nós dizíamos o que nós vamos fazer. E quando nós percebemos que um sorriso mudava, a princípio nós cuidamos do nosso coração em Deus, porque nós chegávamos nos lugares, descíamos de uma van da igreja que buscava a gente, era até engraçado. A gente descia, assim que a gente descia, eles começavam, eles falavam português de Portugal, e eles começavam, atriz da Globo, atriz não sei o quê, eles iam confundindo os brasileiros e achavam que lá só vinha gente de São Paulo ou do Rio, né? Então, eles queriam vir para o Brasil, eles queriam morar aqui, achavam que tinham visto a gente na televisão. Então, era um outro ambiente para eles também. Mas, à medida em que a gente foi conversando, sentamos junto com eles, muitas vezes até passar fome, se eles não tinham o que comer. A comida de lá, nós tivemos que nos adaptar à comida, né, que não é a nossa diária. E isso faz parte das missões quando você vai para fora, seja aqui dentro do Brasil, uma outra região, seja fora. Você tem que enfrentar isso daí, né? Até nós dizíamos, às vezes a comida, né, é difícil, mas nós fizemos um curso antes de ir, de transcultural.
E só esses pequenos detalhes, né, realmente fizeram muita diferença. Isso impactou muito eles, porque eles são um povo muito alegre, né? São aquelas músicas, cantar mesmo. As mulheres são muito fortes, aquelas carregam os bebês na frente e atrás e as bacias na cabeça, saem realmente de dia, assim, bem cedinho. A gente viu os trabalhos delas, são pessoas bem guerreiras, mas à medida que você vai sentando e conversando e vendo o coração delas, as expressões dela, quando a gente parava e elas falavam, você está falando comigo? Que às vezes elas estavam passando nas praças, nas ruas, e a gente ia até eles. Abordava, eles perguntavam se podiam conversar, sentar e tudo mais. E a hora que eles viam que a gente estava conversando com eles, que eles importavam, que a vida deles era importante, isso ia fazendo toda a diferença. Né? Nós percorremos várias regiões ali, em todas essas regiões as pessoas receberam a gente muito bem, e a gente entendeu esse propósito do amar. Né? Acho que isso me marcou muito. Você deve amar, né? Às vezes, se você não souber o que falar, só ame. Hoje a gente não está podendo abraçar, mas o abraço lá fez toda a diferença, né? Você viver isso aí, a gente viu pessoas sendo libertas, a gente viu cativeiros cair. E um dia mesmo nós estávamos numa igreja, fomos fazer uma ministração. A igreja estava lotada, ela é uma igreja muito grande, numa cidade grande. E elas tinham galerias em cima, embaixo. E nesse dia a gente só orou, pediu para Deus, Deus age que a gente não sabe o que fazer. E nós fizemos um teatro e quando a cruz entrou, quando a presença de Deus ali entrou na cruz, a igreja foi tomada. Né? Muita gente foi liberta, muita gente recebeu. Inclusive, depois a gente foi conversar com a família e mães, foi falando, ó, minha filha adolescente já não entrava em casa, já não conversava com a gente, não olhava para a gente nos olhos, e hoje ela é outra menina. Então, nós testemunhamos milagres, né? Ver a presença de Deus agir naquelas vidas com um simples fato de deixar Ele ser Deus, né? Deixar Ele agir, deixar Ele entrar no nosso meio. Inclusive, até aqui mesmo no Brasil, no sertão, enquanto você foi falando disso, de o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, nós tivemos uma experiência aqui que tinha, de todos os lugares ali no sertão, no Piauí, Queimada Nova, nós tivemos também, e tinha um lugar que a gente não podia entrar, que eles tinham outra religião e não permitiam que a gente entrasse. E quase no último dia, uma das líderes lá do movimento, ela estava no Rio de Janeiro, e ela disse assim, olha, pode ir uma equipe de médico e uma equipe da saúde para visitar o meu povo. Era um povo que não podia sair de lá, uma propriedade privada, eles não podiam sair. Então, nós nos reunimos ali, eu já fui saindo, que eu falei, eu acho que eu não vou, porque eu não sou da saúde, e meu líder chamou, Jéssica, você vai. Vamos junto. E aí reuniu ali os líderes, os intercessores do Livres para Adorar, que é um movimento que vai lá no Impacto. E, de repente, nós estávamos ali no ônibus, indo para esse lugar, onde era totalmente privado, não podia ir, era um lugar realmente assim, uma propriedade, tanto é que quando a gente foi descendo, tudo escrito assim, ó, não podia entrar particular, tudo mais. E aí, no ônibus mesmo, os líderes orando ali, disseram para nós assim, olha, nós vamos também fazer, não vamos falar de Jesus. Nós tínhamos camiseta, nós estávamos com colar, anel, nós tínhamos que tirar tudo. Lá a gente só vai deixar Deus agir, não vamos fazer nada disso. Nós estávamos levando aparelho para ferir pressão, conversar com o povo sobre isso, tinha dentista, levamos aquele carrinho móvel, né, para atender o povo. E nós chegamos lá, na ida, alguns tiveram um sonho que iam oferecer uma comida consagrada para nós. Nós fomos orando sobre isso e tudo mais, e naquele lugar nós levávamos a comida. Eles eram muito simples, eles não tinham, nós que levávamos. Mas quando nós chegamos lá e descemos lá, o líder deles veio até nós e falou assim, ó, hoje o almoço é por nossa conta. Então, naquele momento, você tem que entrar em fé e dizer, meu Deus, realmente o Senhor vai estar nisso. Só que nós chegamos lá, eu nunca vivi, nem na África, nem em lugar nenhum, nunca tinha visto um povo tão sofrido quanto eles. Eles não podiam sair, eles viviam ali dentro e era sobre aquela religião. E naquele momento, o que nós tínhamos para oferecer também? Exatamente isso. Às vezes fala, eu não sei o que fazer, mas deixa Deus agir por você. E nós amamos aquelas pessoas, nós estivemos com eles. A líder, né, intercessora do Livres para Adorar, esteve lá na cozinha junto com eles, preparando o alimento. E nós fomos, na fé mesmo, né? Vamos orar e vamos ali. E até nesse momento, né, em relação a você descansar em Deus, eu disse assim, o pessoal foi indo para almoçar, eu falei, eu não vou almoçar, né? Eu vou ficar aqui, eu não vou. E aí, naquele momento, eu peguei da minha bolsa, eu tinha uma bolacha, de uma certa marca que a gente come e tal. E eu falei, vou comer essa bolacha. E naquele momento veio algo assim, como você sabe que isso não é consagrado? Que tudo a gente tem que orar e consagrar. Aí veio o meu líder, sentou do meu lado e falou, Jéssica, é assim, vamos lá, vamos viver um novo passo. Você quer viver um novo passo em Deus? Então, você tem que estar pronta. Assim como Pedro, sem temer, disse de Jesus, eu vou na água, e ele foi. Então, eu disse, vamos lá. E fomos realmente, vivemos ali aquela experiência incrível, tivemos ali a oportunidade de realmente amar aquelas pessoas sofridas, abraçar também, viver esse momento.
E aí nós fomos embora, tivemos um dia muito assim abençoado por Deus, sem fazer nada, não falamos, não pregamos, não ministramos, só realmente vivemos aquilo que Deus pediu para a gente fazer, cuidado. E no dia que nós fomos embora, essa líder desse povo, dessa religião, chegou lá e surpreendeu a todos nós. Nós estávamos lá em uns 400 missionários. E ela pegou o microfone e disse que ela queria falar. E aquilo a gente já ficou assim, né? O que ela vai fazer, né? O que ela vai falar? E naquele momento ela pegou o microfone e falou, eu não sei o que vocês fizeram com o meu povo, mas eles já não são mais o mesmo. E eu quero aquilo que vocês fizeram para mim. Então, aqueles missionários, 400 missionários, começaram a cair de joelho e orar e chorar, e nós oramos a vida dela, nós abençoamos a vida dela, e nós mostramos um pouquinho daquilo que Deus fez. Então, não precisou de nada, só de um coração disposto. O resto, Deus que faz. Glória a Deus, né? Que lindas histórias. Eu me lembro também que eu fui fazer a gente foi numa viagem missionária para o Nordeste, para o sertão nordestino, também parecido com o teu trabalho missionário, e chegamos lá num quilombo. Eu me lembro que eu cheguei com 2 jovens, estava evangelizando e ganhei elas para Jesus, glória a Deus. Mas cheguei para elas algo que me impactou muito. Eu perguntei, qual é o sonho de vocês? E eu me lembro que a resposta daquelas 2 jovenzinhas, no meio de um quilombo, no meio do nada, no meio de uma serra lá no interior de Jerimoabo, lá na Bahia, elas viraram para mim e falaram, o que é sonho? O que é sonho? Ela não sabia o que era a palavra sonho, irmãos. Então, às vezes, a gente tem muito costume, né, de julgar pessoas, de criticar pessoas, de falar mal daquele que, né, é iletrado, não é culto, aquela pessoa que é simples. Irmão, às vezes ele não recebeu aquilo que você recebeu. E sabe, aquilo me impactou muito. Ela não sabia o que era um sonho. Daí eu expliquei mais ou menos o que era. Aí ela falou, não, mas o meu desejo é isso aqui, é determinada profissão. Aí ela compreendeu o que era sonhar. E foi tremendo, porque através daquela chave evangelística ali, eu entrei com o sonhador que é Deus. Deus havia sonhado com elas, e por Deus ter sonhado com elas, enviou Jesus e tal. E aí trouxe uma mensagem evangelística, fiz uma oração, elas entregaram a vida para Jesus. E aquilo impactou muito o meu coração. Quer dizer, tem pessoas simples, pessoas iletradas, pessoas extremamente ali, né, singelas, não tinha nada assim. Pensa numa região carente, pobre, né? Tinha gente que nunca teve um acesso a uma Bíblia Sagrada. Nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso a tanta coisa, principalmente nós sulistas, somos abençoados, temos uma terra maravilhosa, somos prósperos e somos bons para julgar os outros, mas não para ir lá fazer a diferença naqueles que sofrem. Então, irmão, esse é o nosso chamado hoje, invista em vidas, sabe? Faça diferença na vida daqueles que estão sofrendo. Se alguém não sabe o que é sonho ou sonhar, que você sonhe junto com outras pessoas, realize sonhos, faça a diferença, traga alimento, ajude aquele que está sofrendo, faça a diferença na vida de alguém. Seja um bom samaritano, não se envergonhe do evangelho. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,16, eu quero fechar com isso aqui, esse nosso momento evangelístico, esse nosso momento missionário. Desde já quero agradecer a Jéssica por estar nesse bate-papo conosco, por fazer parte desse momento tão especial, né? Começar esse nosso talk show, né? Esse bate-papo, essa ministração diferente, compartilhando, conversando acerca sobre as coisas do reino de Deus. E dentre elas, missões, evangelismo, conquista de almas, né? Como você falou, amar as pessoas. Às vezes eu não sei o que falar, mas eu posso dar um abraço, eu posso amar, eu posso estender uma mão amiga, eu posso fazer a diferença na vida de alguém. E não há nada mais profundo, mais maravilhoso do que amar as pessoas. Você quer amar a Deus, meu irmão? Ame as pessoas. Você quer servir a Deus? Sirva as pessoas. Você quer realmente que Jesus esteja contigo todos os dias até a consumação dos séculos? Faça o ID de Jesus. Seja um discípulo de Jesus, faça discípulos, leve essas pessoas ao batismo, ensine elas os ensinamentos e os mandamentos do Senhor e recebam unção, autoridade, graça e glória de Deus. Romanos 1,16, para nós fecharmos aqui, olha o que diz Paulo: pois não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmão, nós temos que nós temos que ir na direção das pessoas, fazer com que creiam, para que elas sejam salvas.
não termos vergonha do evangelho de Jesus. Paulo mesmo disse, se tem algo que eu me glorio na cruz de Cristo. Ele estava falando do seu currículo, né, da sua capacitação em Deus, do seu status social, do seu status ali como descendente de Abraão. Ele fala, eu considero tudo isso como perda, a fim de ganhar a Cristo. Se tem alguma coisa que eu me glorio na cruz de Cristo. Ou seja, no evangelho do Senhor. Não tenha vergonha do evangelho. Fale aquilo que você sabe. Compartilhe o seu testemunho. Sirva pessoas. Ame pessoas. Prega o evangelho. Porque o evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui é os gentios, né? Todos aqueles que não são judeus por descendência. E no 17, Paulo termina esse trecho dizendo, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Como é que você quer cobrar dos outros uma vida justa, honesta, correta, ética, moral, se eles não conhecem o evangelho de Jesus? Se você, em vez de ficar criticando, julgando, falando mal dos outros, prega o evangelho, fale do evangelho, que promove a justiça de Deus na vida das pessoas. A justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, diz Paulo, como está escrito, o justo viverá por fé. Então viva pela fé. Seja uma pessoa justa. Leve o evangelho que promove a justiça do reino de Deus. Justiça social, justiça econômica, justiça de valores morais, éticos. Os valores do reino de Deus devem ser inseridos através do evangelho. O evangelho todo, para o homem todo, corpo, alma e espírito. Né? Às vezes a gente quer ganhar a alma das pessoas, tocar no espírito delas, mas às vezes não sacia a fome delas, o corpo delas, está com fome. E meu irmão, quem tem fome tem pressa. Quem tem fome, não adianta você falar Jesus te ama, não. Igual lá na África, né? Não adianta você chegar para um africano que está morrendo de fome dizendo Jesus te ama, não. Você tem que chegar uma mão com o pão natural para, de alguma maneira, suprir aquela carência de fome, ensiná-los, né, profissionalmente a sair daquela situação de miséria, promovendo justiça social e aí pregando o evangelho que promove a justiça de Deus na vida das pessoas. Amém? Então esse era o intento do nosso coração nessa noite. Te agradeço, Jéssica, foi muito especial, um tempo edificante na presença do Senhor, com esses dois textos bíblicos, Mateus 28, de 19 a 21, a grande comissão, o ide de Jesus Cristo, e também Romanos 1, 16 e 17. Seja justo. Viva pela fé, promova a justiça do reino de Deus na vida das pessoas, pregando o evangelho de Jesus. Se tem alguma coisa que pode transformar a vida das pessoas, irmão, não é patrimônio, não é bens materiais, não é status social, não é fama, poder, ostentação, nada disso, luxo, nada dessas coisas transforma o caráter, a vida, a essência, a nossa integralidade como pessoa, a nossa personalidade. Só pode ser transformada pelo evangelho de Jesus Cristo, é nele que está a nossa glória, é na cruz de Cristo que nós nos gloriamos e é nele que nos movemos, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus promova esse desejo no seu coração, de se tornar um ganhador de almas, de impactar, de influenciar a vida das pessoas, de fazer a diferença e viver o propósito de Deus nessa terra. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da Jéssica, ó Deus, por essas experiências maravilhosas que o Senhor teve na vida dela, também a minha vida, a vida do Caio, todos nós que estamos aqui servindo ao Senhor, pregando a Tua palavra. Pai, nós queremos não apenas pregar o ID, mas viver o ID, conquistarmos almas para o Senhor Jesus, servirmos as pessoas, amarmos as pessoas, promovermos a justiça do reino de Deus, pregando o evangelho que faz com que os céus beijem a terra, faz com que aquele que é cativo seja liberto, aquele que está enfermo seja curado, aquele que está embaraçado seja liberto, desembaraçado, restaurado, aquele que está quebrado seja reconstruído, edificado no Senhor Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu evangelho. Queremos viver, ó Deus,
promover a tua glória, vivenciar o teu caráter, a tua essência, sermos semelhantes a Cristo, cumprirmos o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso propósito, a nossa missão, Pai, como filhos de Deus. Que não sejamos pessoas que apenas vão esquentar bancos de igreja, mas que venham sair das quatro paredes, influenciando vidas, conquistando almas, saqueando o inferno, povoando o céu, para o louvor e glória do teu nome. Nós te pedimos isso de todo o coração. Levanta nessa igreja, Casa na Rocha, na nossa comunidade local, no meio dos cristãos, um povo ganhador de almas, um povo que impacta vidas, um povo semelhante a Jesus, semelhante aos grandes missionários e missionárias dentro da história da igreja, que fizeram a diferença na sua geração. Senhor, nós dizemos ao Senhor, usa-nos nas tuas mãos, derrama a tua graça, a tua glória, a capacitação do teu Espírito, promove o desejo, mas também o realizar. Realiza uma grande obra através das nossas vidas, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que chegou da metade para o final dessa pregação, assista de novo esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, continue conectado conosco. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos uma outra palavra de bênção de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Quinta-feira, às 20 horas, no nosso Instagram, @PRGil, e também no nosso facebook.com/pastor.gil. Pastor.gil é o nome do nosso Facebook. Nós também vamos postar isso no YouTube. Também siga-nos nas redes sociais, casanarrocha.com é o nosso site. Ali nós temos artigos, vídeos, áudios, cursos online. Talvez você olhe para você e diga, pastor, mas eu não tenho capacitação, eu não tive o privilégio que vocês tiveram de ir para o instituto, de estudar a palavra de Deus. Irmão, nós temos no nosso site, Casa na Rocha, 8 cursos, curso de liderança, curso de cura interior, curso de aconselhamento pastoral, curso de batalha espiritual, curso de escatologia, curso de princípios da família cristã. Irmão, nós temos 8 cursos para que você cresça, floresça no Senhor. Ali também você pode deixar sua semente missionária, ofertar, semear na nossa vida, nesse ministério. Eu tenho certeza que você vai crescer e florescer no Senhor. Artigos, vídeos, áudios, muito material para abençoar a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. Aproveita essa pandemia, querido. Não para ficar choramingando no canto, não para procurar culpados, não para ficar se lamentando das situações difíceis que todos estão vivendo, irmãos. Confie em Deus, espere em Deus, descanse no Senhor, assim como nós aprendemos hoje com a Jéssica. Deus vai mover céus e terra a seu favor, se você acreditar, se você confiar, se você entregar e descansar no Senhor, maravilhas Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deixe seus comentários, pedidos de oração, estaremos orando por você. E no nosso site, casanarrocha.com, você tem as nossas redes sociais, os nossos links, telefones, para caso você necessitar de qualquer ajuda, necessidade, pedido de oração, você tem ali todas as informações para entrar em contato conosco. Amém? Continue conectado conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.